Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Iremos ler verso 25 a 27 e logo depois o verso 44. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito. Ó Pai, te agradecemos por tua palavra, Senhor, e pela liberdade que temos de poder lê-la, estudá-la, meditá-la, pregá-la, anunciá-la, ensiná-la. Como nós acabamos de falar, Senhor, com base numa pergunta e resposta. Ela, Senhor Deus, diz respeito a tudo quanto nós devemos crer, tudo quanto, Pai, tu exige de nós. Temos aprendido coisas maravilhosas, Senhor, ao longo do tempo. Pedimos que não seja diferente nesta manhã. Que tu nos fale ao coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor Deus bendito abra nosso entendimento, nosso coração para compreendermos, para entendermos a tua verdade, então crermos nela, Senhor, e vivermos de acordo com ela. Que tu, Senhor, nesta manhã, Senhor, nos dê a graça de poder vislumbrar um pouco mais, ter uma maior visão de Cristo, da sua glória, da sua beleza, da sua obra, da sua perfeição, Senhor. Através da tua palavra, como esses textos que nós lemos fala, Senhor, que Moisés, os profetas e os salmos, todos eles, Senhor Deus, têm um único objetivo: apontar para Cristo. Revelar Cristo. Indicar Cristo. Portanto, Senhor, é tudo sobre Jesus. A tua palavra é sobre Jesus. É sobre a tua obra por intermédio do teu bendito Filho Jesus Cristo, em favor dos pecadores. É aquilo que tu fizeste, Senhor Deus, em nosso favor. Portanto, nos ajude a entender cada vez mais claramente, Senhor, mais nitidamente as verdades. Como hoje nós iremos estudar sobre um assunto de suma importância para o nosso crescimento, para o nosso entendimento a respeito do plano da redenção, a respeito da tua obra, Senhor, do teu plano em favor de pecadores como nós. Nos ensine e nos faça enxergar, Senhor, nesta manhã, de maneira mais clara, mais nítida, Senhor. Ter uma visão geral, Senhor Deus, da tua palavra, das tuas verdades, do teu plano ao longo de toda a Escritura. Para a glória e louvor do teu bendito nome. Assim ora ao Senhor Deus, sendo eu sabedor, Pai, consciente da minha completa dependência a tua. Ajuda-me, Senhor, a ser claro, a ser simples, a ser compreensível por todos aqui presentes, de maneira que todos nós possamos aprender e compreender essa verdade, Senhor. E assim ser edificado, instruídos na verdade para a glória do teu nome. Assim, Deus bendito, eu oro ao Senhor, eu te peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós iremos estudar sobre a história da redenção. Esse é o título do estudo, História
da redenção. Iremos estudar hoje um assunto, ou uma matéria que estudamos na teologia, chamada teologia bíblica, cujo ensino, ou propósito, ou objetivo é termos uma visão geral do plano da redenção que Deus fez por nós através de Jesus Cristo em toda a Escritura. Então, é ter uma visão geral a respeito do plano da redenção ao longo de toda a Escritura, de todo o enredo bíblico, de todo o desenvolvimento de tal plano redentivo ao longo das eras, ao longo dos séculos. Então, para iniciarmos, eu quero primeiramente definir o que é teologia bíblica. Quando nós estudamos, irmãos, as Escrituras, lemos as Escrituras, várias perguntas surgem, não é? Por exemplo, como relacionar o Antigo e o Novo Testamento? Como entender até onde vai o Antigo Testamento? Onde ele cessa? Onde ele para? Quando começa o Novo Testamento? Qual a relação das alianças bíblicas? Por exemplo, a gente vê a aliança feita com Adão, a gente vê a aliança feita com Noé, a gente vê a aliança feita com Abraão, a gente vê a aliança feita com Moisés, a gente vê a aliança feita com Davi. Então tem várias alianças nas Escrituras. Qual é a relação entre elas? Qual é a ligação? Qual é o propósito das alianças? O que ela ensina? O que ela revela? Para onde ela aponta? Qual o objetivo? Então, são essas perguntas que surgem ao longo do nosso estudo bíblico. Onde nós estamos no plano da redenção? Né? Qual parte da história da redenção, a história da humanidade, a história do plano de Deus, nós estamos nesse momento? Então, são esse tipo de perguntas que surgem quando a gente lê as Escrituras, quando a gente faz uma leitura da história da humanidade, do mundo de maneira geral, do nosso contexto. E a teologia bíblica ela nos ensina e nos ajuda exatamente a compreender tais verdades. Irmãos, estudar a teologia bíblica nos auxiliará a compreendermos a sequência dos acontecimentos em seu devido contexto e a entendermos em que momento nos encontramos hoje, diante do quadro total da Bíblia. Esse quadro pode ser resumido em 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Então a gente pode resumir a história da humanidade nessas 4 palavras. Deus criou, o homem caiu, Deus providenciou o Redentor e estamos então caminhando para a consumação de todas as coisas. Essa é a história da humanidade. Esse é o quadro geral, resumido da Bíblia. Ela nos aponta a criação, a queda do homem, a redenção do homem e a consumação de todas as coisas. 4 palavras a gente resume muito bem todo o enredo da Bíblia, das Escrituras. A história que ela nos conta. A teologia bíblica, irmãos, nos ajudará a obtermos uma melhor noção de como cada peça se encaixa no registro do plano de Deus. Então, a teologia bíblica busca compreender o enredo das Escrituras enquanto um só livro. Veja, tem vários livros, né? 66, mas na verdade ela é um único livro que aponta, que indica uma única história, um único caminho. É o único livro que vai estar sendo revelado progressivamente ao longo de todas as eras, desde Adão até agora. Revelando então o plano de Deus. Então, como o autor diz, ele define teologia bíblica da seguinte maneira: é um modo de ler a Bíblia como uma única história de um único autor divino que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Ela, a teologia bíblica, nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam
uma única grande história. É a maneira de observarmos a revelação de Deus, a sequência dos eventos na grande narrativa bíblica. E o herói e o ponto central dessa grande e única história, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, o que é teologia bíblica, irmãos? Vamos lá, saúde. Falei tudo isso para nada. Vamos lá, nas palavras de vocês. Vamos lá, Carlinhos. O que se trata? Da vida de Jesus. Ela resume a história da redenção, né? A história do plano de Deus. Então, essa matéria trata a respeito e nos ajuda a termos uma compreensão geral de todo o enredo das Escrituras, né? De toda a história da redenção, de todo o progresso, o processo que houve desde a criação até a consumação. Está havendo, que se resume em criação, queda, redenção e consumação. Então, ela nos ajuda a entender como essas pequenas partes das Escrituras formam um todo uníssono, completo, único, uma única história grande e completa. Então, a Bíblia ela é dividida em pequenas partes, em pequenos livros, mas que esses pequenos livros juntos formam uma única história, conta uma única história, aponta, indica para o mesmo caminho, para o mesmo personagem, cujo herói, né, cujo personagem central de capa a capa das Escrituras é Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente vai ver isso desde Gênesis, desde do Éden. Jesus já está lá sendo pré-anunciado, prometido. Vamos ver que essa promessa vai desenvolvendo ao longo de todo o Antigo Testamento até ser concluída no Novo Testamento. Fala aí, meu irmão. Exatamente. Não, Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o personagem principal é Jesus Cristo. Nós iremos ver isso aqui. Então, certo, irmãos? Temos aí uma simples e rápida definição do que é teologia bíblica, o propósito dela. Agora, as características. Rapidamente aqui. As características da teologia bíblica reformada, né, que é a nossa perspectiva aqui. Primeira, a hermenêutica é clássica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretação, né? Uma matéria que nós estudamos também, como interpretar as escrituras. É uma hermenêutica clássica. Ou seja, os textos mais claros lançam luz ou interpretam os textos mais obscuros. Certo? Então a gente vai ver que tem textos difíceis, só que outros textos que falam do mesmo assunto lançam luz nesses textos mais difíceis e nos traz uma compreensão a respeito de tal verdade. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Esse é o princípio. Também a teologia bíblica reformada é pactual, que é o pactualismo, né? É uma maneira de enxergar da maneira como Deus se relaciona com o homem. Vamos ver ao longo de toda a Escritura que a maneira que Deus se relaciona com o homem é através de pactos, de alianças feitas. Certo? Então, a teologia bíblica reformada, né? Ela é pactual, aliancista. Também crê na existência de dois representantes pactuais, ou federais, né? Adão e Cristo. Então temos que ter essas coisas em mente. Adão e Cristo são os dois principais cabeças federais do homem. Nós iremos ver Adão, cabeça federal da humanidade, Cristo, o segundo Adão, o cabeça federal da igreja, do seu povo.
São representantes. Vamos ver também que culmina em Cristo. Cristo é o ápice, é o centro de toda a teologia bíblica reformada. E a salvação é concedida com base na nova aliança. Então, todos da posteridade do caído Adão, que já foram salvos ou serão salvos com base na nova aliança. A aliança feita no sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Certo até aqui? Só para eu deixar claro a vocês, nós não iremos tratar disso hoje especificamente, talvez em outro momento, mas só para vocês ficarem sabendo, uma informação. Existe quantos pactos a gente conhece nas Escrituras? Quantas alianças principais? A gente sabe que tem o pacto das obras, não é isso? Que é feito com quem? Adão, antes da queda lá no Éden. Tem o pacto da graça, que é feito com quem? Feito em quem? Em Cristo, não é isso? A nova aliança, o pacto da graça, em virtude da qual nós somos salvos. Ok? E qual é o terceiro pacto que existe? Existe um terceiro pacto? O pacto da redenção. Certo? Que pacto é esse? É um pacto que foi feito lá na eternidade entre as pessoas da Trindade, principalmente entre o Pai e o Filho. O Pai elegeu alguns dentro da raça humana caída, e o Filho entrou em pacto, em uma aliança com o Pai, se comprometendo em redimir esses que o Pai elegeu, que o Pai deu a ele. É chamado de pacto da redenção. O pacto da graça aqui em Cristo está fundamentado nesse pacto eterno. Ok? Esse pacto eterno. Então nós iremos ver em um outro momento, hoje a gente vai ser mais de uma maneira introdutória. Nós iremos ver esses pactos aí e os textos que aponta, que indica claramente nas Escrituras. Ok? Essas são as informações preliminares. Agora vamos entrar no que eu quero aqui deixar claro para vocês, que é um resumo do enredo das Sagradas Escrituras, o plano da redenção. Eu quero aqui fazer com vocês um resumo, começar desde Adão até chegarmos a Cristo, mostrando de que toda a Escritura, todo o enredo da Escritura, todo o desenvolvimento do plano da redenção culmina, aponta exclusivamente para uma pessoa, para um indivíduo, para um personagem central, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu quero ler aqui com vocês o terceiro parágrafo do capítulo 7 da nossa Confissão de Fé, que fala exatamente sobre a aliança de Deus. Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 7, sobre a aliança de Deus, parágrafo 3, diz assim, presta atenção. Essa aliança é revelada no Evangelho. Primeiramente, Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher, ou pelo descendente da mulher, não é? E depois, por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Veja o que ele diz. Está falando aqui do pacto da graça, a nova aliança. E ele vai dizer, e é fundada naquela transação pactual eterna, pacto da redenção, que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça dessa aliança que todo da posteridade do caído Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Porque o homem é agora incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos do pacto que Deus fez com Adão antes da queda. Por conta do pecado. Aquilo era um pacto condicional. Dependia da obediência do homem para que o homem permanecesse em plena comunhão e harmonia com Deus e então pudesse desfrutar da vida eterna.
Mas ele caiu. Ele caiu. Quando ele cai, ele não mais pode, não mais é capaz de ser aceito ou salvo por Deus nos mesmos termos do pacto feito com Adão, que é um pacto condicional. Porque ele não tem mais capacidade, ele agora é incapaz de obedecer a Deus perfeitamente. Ele está escravo do pecado, ele caiu, se rebelou, maculou-se, pecou contra o seu Criador. Então, irmãos, Deus cria um homem, a sua imagem e semelhança, e faz com ele um pacto, né? Faz um jardim, com ele nesse jardim, faz com ele um pacto. Está lá em Gênesis 2, 15 a 17. Está descrito ali. Dá uma ordem para que ele não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, adverte ele, dizendo que no dia que ele comer, ele certamente morreria. E a gente sabe muito bem o que acontece na história. Eva é persuadida, influenciada pela serpente, que é Satanás. Come do fruto, leva para o seu marido, ele também come, e aí acontece a queda. O homem se rebela contra o seu Criador. O homem perde a sua inocência e se coloca, devido à sua própria desobediência, no estado de maldição, no estado de ruína, de perdição, de queda, de rebeldia, de rebelião e de oposição ao seu próprio Criador. Certo? Ok. Tanto em Adão como em Noé, podemos classificar como sendo ali o reino da criação. Ali é o pacto criacional. Deus criou todas as coisas e deu para que o homem liderasse, gerenciasse, administrasse toda a criação de Deus que era boa. Ele peca, ele cai, se rebela. Então o pecado entra no mundo, pelo pecado a morte. E aí a humanidade, a partir da queda, começa a declinar, tanto espiritualmente como moralmente. Acontece o primeiro assassinato com os filhos de Adão. Caim mata Abel. E a humanidade vai ficando cada vez mais em ruína, cada vez mais imoral, cada vez mais pecaminosa, até que atinge a medida da ira de Deus. Só que os irmãos há de lembrar que logo após a queda, Deus falando com a serpente, ele faz uma promessa. Que promessa é essa? Vamos ler? Gênesis 3,15. Olha o que diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isso aqui é Deus falando à serpente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, isso aqui nos estudos teológicos é chamado de proto-evangelho. É o primeiro evangelho, é a primeira sentença, primeiro vislumbre do plano da redenção. Proto-evangelho. Proto-evangelho. Então aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma promessa da parte do próprio Deus de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e ele lhe feriria o calcanhar. Para quem está apontando isso aqui? Para Jesus Cristo. O que significa ele pisar a cabeça da serpente? A serpente aqui, lembre que é Satanás, de acordo com o Apocalipse. Primeiro João vai dizer que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então está falando aqui a respeito do triunfo do descendente da mulher sobre a semente da serpente, sobre as obras do diabo. Então aqui temos a promessa de que o descendente da mulher viria. Determinado tempo, surgiria um descendente da mulher que desfaria
que destruiria, que venceria as obras do diabo, as obras de Satanás. Aqui temos a primeira promessa. Não esqueça dessa promessa, desse texto aqui. Certo? Porque todo o desenvolvimento agora do Antigo Testamento tem um único objetivo: cumprir isso aqui. Preparar o caminho, preparar o terreno, para que o descendente da mulher, por fim, chegue e vença Satanás. Isso vai ser desenvolvido agora, desenrolado ao longo de todo o Antigo Testamento, irmãos. Vocês estão entendendo? Não percam isso aqui de vista. Esse descendente da mulher aqui é Jesus. E que agora todo o Antigo Testamento, Deus irá, pela sua providência, através das alianças, com propósitos, com objetivos, preparar o terreno. Até que chegue a plenitude dos tempos, um tempo determinado por Deus, para que então ele cumpra esta promessa, trazendo o descendente da mulher, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para destruir as obras de Satanás e redimir o seu povo. Exato. Exato. Exatamente. Então vamos lá. Os irmãos estão entendendo? Então, a partir daqui, como eu falei anteriormente, a humanidade vai se degradando moralmente cada vez mais, espiritualmente cada vez mais. Carlos. Fala que sim. Certo. Aí, então, já que Deus deu o da terra, sim, exatamente. Sim, exatamente. Você dá um carro, mas o que você vai ter? Exatamente. Então vamos lá. A humanidade vai se degradando espiritualmente e moralmente. A medida da ira de Deus vai chegando, vai aumentando, vai chegando ao fim. Por fim, chega ao fim. Deus então decide agora, Gênesis 6 até Gênesis 9, nós lemos isso, destruir o homem. E ele faz isso por intermédio do dilúvio. Então Deus traz um dilúvio ao mundo, poupando somente Noé e a sua família. Agora, irmão, se pergunta, por que então Deus não matou Noé também com a família, com tudo? Acabou com o ser humano? Vamos lá. Deus achou graça, certo, mas tem um propósito, um objetivo, que está ligado a Gênesis 3. A promessa. Deus, então, com Noé, ele faz um pacto de preservação. Ele está preservando a semente da mulher, o descendente da mulher. Então Deus mata toda a humanidade, exerce juízo sobre toda a humanidade, privando somente Noé e a sua família, para preservar o descendente da mulher, o qual ele prometeu que viria para esmagar a cabeça da serpente, destruir as obras de Satanás. Então Deus com Noé faz um pacto de preservação. E embora, irmão, esse pacto não ofereça vida eterna de qualquer espécie, não tem esse objetivo de oferecer vida eterna, ele serviu e serve ao propósito de promover o cumprimento dessa promessa maior de salvação. O pacto noético sustenta o progresso da promessa de salvação de Deus, na medida em que sua nova comissão de reprodução e expansão será o meio pelo qual o descendente de Eva nascerá. Então, qual é o pacto que Deus faz com Noé? Um pacto de preservação. Qual é o objetivo? Preservar o descendente de Eva, a qual foi prometida a Eva.
Então, se Deus mata a todos, ele falharia no cumprimento da sua promessa. E uma promessa que Deus fez lá no Éden. E todo o desenvolver e desenrolar agora da história da humanidade tem como objetivo Deus cumprir essa promessa, trazer o descendente de Eva ao mundo para desfazer as obras de Satanás e redimir um povo para si. Certo? Então, qual é o propósito do pacto noético? A preservação da semente da mulher. O descendente da mulher. Ok? Então Deus traz o dilúvio, mata todos, preserva Noé e a sua família, que ali está a linhagem da descendência, do descendente, né? E então agora, depois de Noé, a história da continuidade. Vem a Torre de Babel. O povo quer ser forte demais, fica em um único lugar. Deus então desce, confunda as línguas e dispersa o povo por todas as partes. No decurso dessa história, então, Deus agora chama um pagão chamado Abrão. Abrão. De Ur dos Caldeus, fabricante de ídolos. Dentro do estágio estabilizado da criação, um pacto noético, graças ao pacto noético, Deus estabeleceu uma nova esfera, um novo reino, pactuado com um povo especial por meio de um cabeça federal. Esse reino, então, agora é o reino de Israel. A partir de Gênesis 12 em diante, a totalidade das escrituras do Antigo Testamento, irmãos, tem esse reino em vista. O reino de Israel, o povo de Israel. E, portanto, é nesse reino que vemos a revelação tipológica progressiva do mistério de Cristo. Isso, por sua vez, torna o reino de Israel um reino subordinado e seus pactos, abraâmico, mosaico e davídico, servem aos propósitos de preparar o mundo para a revelação do mistério de Cristo, seu pacto e seu reino. Eles fornecem o fundamento preparatório a partir do qual e sobre o qual o plano eterno de Deus será realizado. Então, a partir de Gênesis 12 em diante, o pacto feito com Abraão, que é no reino de Israel agora, é onde desenvolve todo o plano da redenção. Então, com Abraão, Deus faz um pacto, ele promete uma terra e uma descendência, e de que, por meio do seu descendente, todas as nações da terra seriam abençoadas. E a gente vai ver muito claramente que, de acordo com Gálatas capítulo 3, o descendente no qual todas as nações seriam abençoadas, o descendente de Abraão, não é Isaac, mas é Cristo. Vamos lá, lê Gálatas 3. Olha o que diz Gálatas 3,16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Isaac, o filho da promessa, era apenas um tipo de Cristo. O descendente do qual a promessa é feita, no qual todas as nações da terra seriam abençoadas, que era o filho de Abraão, né? O descendente de Abraão não é Isaac, é Cristo. Cristo. A promessa fundamental de que uma bênção universal fluiria para o mundo por meio do descendente de Abraão, agora tem uma localização específica no mundo. O mistério de Cristo se desenrolará nesse lugar e entre esse povo. A bênção que viria do meio deles, genealogicamente, foi feita para todas as nações. A nação de Israel foi estabelecida por meio de um pacto
que visava trazer uma bênção para todas as nações. O objetivo desse povo era viabilizar a vida do Messias, o descendente da mulher, o descendente de Abraão. Então, qual é o objetivo do pacto feito com Abraão? Mostrar em que local geográfico e em qual povo o Messias viria, o Messias viveria, o Messias nasceria. Deus promete a Abraão o quê? Uma terra, a terra de Canaã. Promete um descendente, uma descendência numerosa, a partir desse descendente no qual todas as nações seriam prometidas. De acordo com Gálatas capítulo 4, a gente vai ver que esse pacto feito com Abraão, ele tem dois sentidos, né? É um pacto natural e um pacto espiritual. O natural desenvolve-se no povo de Israel, étnico, nação, de sangue. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, nação de Israel. Eles conquistam a terra com Josué, passam a habitar ali, Deus abençoa, ok, cumpriu sua promessa. Uma descendência numerosa, ok. Só que tem um sentido também espiritual, que se cumpre no descendente que é o Cristo, cuja bênção se estende não apenas ao povo local de Israel, mas a todas as nações, por intermédio do descendente de Abraão, que é o Cristo. Então tem um duplo sentido o pacto feito com Abraão. Tem um sentido natural, étnico, local, e tem um sentido espiritual, que abarca todas as nações debaixo da terra, por intermédio desse descendente de Abraão, que é não Isaac, mas o Cristo. Então, irmãos, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó as 12 tribos, forma a nação de Israel, povo esse que agora passa 400 e tantos anos escravo no Egito. Certo? Deus então lembra da aliança que fez com Abraão, e Deus então resgata o povo do Egito de maneira milagrosa sob a liderança de Moisés. Então agora vem o pacto sinaítico, ou o pacto mosaico. Então presta atenção. A promessa de Gênesis 3,15 está se desenvolvendo. Deus destrói a humanidade e preserva a semente da mulher, lá com a família de Noé. Deus agora chama Abraão, faz um pacto com Abraão, e então ali ele está mostrando em que povo o descendente nasceria e em que localidade ele viveria. O povo de Israel, na terra de Canaã, ali naquela Palestina, ele viveria ali, ele nasceria ali. O povo que ele viria era o povo de Israel. Era essa nação que procede de Abraão. É ali que ele nasceria, dali que ele viria. Ele está revelando o plano, veja. Agora ele chega a Moisés. Com Moisés, Deus também faz uma aliança no Sinai, que é a antiga aliança. Tem aspectos condicionais, como o pacto feito com Adão no Éden. Obedeça e viva, desobedeça e morra. É uma aliança nacional, condicional e temporal, o pacto com Moisés lá no Sinai. A nação de Israel é constituída nas leis cerimoniais, civis e morais da lei sinaítica, do pacto sinaítico. Regulamenta a maneira como tal povo deveria viver em todos os aspectos civil, moral e religioso. Então o pacto sinaítico ali tem como objetivo o quê? Regulamentar a maneira como tal povo deveria viver em seu aspecto civil, moral e religioso. Então Deus estabelece por intermédio do ministério de Moisés o quê? Leis cerimoniais, leis morais e leis civis. O objetivo é destacar ou separar este povo de todas as demais nações pagãs. Tanto é que tem todo aquele cerimonialismo de pureza, de alimento, de dias, aquele negócio todo aqui tem um objetivo, é pedagógico, é temporário. Aponta para a pureza, para a santidade, para a necessidade de perdão e de salvação. Ela serve para preservar a linhagem do Messias,
Aponta para ele através de suas sombras, sacrifícios e cerimônias, mostra a necessidade de obediência perfeita à lei, de expiação de pecados, da necessidade de um mediador e serve como elo para conduzir a Cristo. Esse é o propósito da lei com Moisés, do pacto com Moisés, pacto sinaítico. Também preserva a linhagem do Messias, aponta para ele através de sombras, sacrifícios, cerimônias. O que significava então o cordeiro que era morto como holocausto, oferecido como holocausto? O que significava então o dia da expiação? Os holocaustos, o incenso, todo aquele serviço cerimonial, o sacerdote, o templo, o tabernáculo, né? Aquilo tudo são sombras, são tipos que apontavam para uma realidade maior e superior, que era o Cristo, Filho de Deus. Então, toda essa regulamentação feita no pacto sinaítico com Moisés tem como objetivo apontar para Cristo. É uma sombra, é um tipo que mostra a necessidade de um mediador, que mostra a necessidade de expiação de pecado e de obediência perfeita da qual nós não conseguimos cumpri-la. Seus sacrifícios e cerimônias apontam para Cristo como sendo sombras. É isso que Gálatas 3, 24 e 25 também diz a respeito da lei. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, isto é, à lei. Essas leis cerimoniais e tudo mais que foi estabelecido lá no pacto mosaico. Então, irmãos, qual é o objetivo da lei do pacto mosaico? Você tem alguns aqui, né? Mas principalmente é regulamentar a maneira como o povo de Israel, povo este, do qual o Messias viria, deveria viver. Todas aquelas leis cerimoniais, todo aquele cerimonialismo serve como sombra, como tipo, que nos aponta para a substância superior e maior que viria, que é o descendente prometido. Era um povo que era separado das demais nações. Então, irmãos, depois da morte de Moisés, o Senhor levanta Josué para possuir a terra prometida a Abraão, Canaã. E de maneira sobrenatural, as mulheres de Jericó são derrubadas e a terra é conquistada. Então veja que a história está continuando. Após a morte de Josué, o Senhor levanta juízes para guiar a nação de Israel, que faz o que é mal perante o Senhor, seguindo os costumes das nações pagãs. Em seguida, o povo de Israel, embora sabendo que o Senhor era o seu Deus, deseja um rei, como os das outras nações, e escolhe Saul da tribo de Benjamim. Esse rei, Saul, porém, torna-se um transgressor. Ele peca contra o Senhor. Então, um rei segundo o coração de Deus, da linhagem de Judá, foi escolhido conforme a profecia de Gênesis 49, 10. Então havia uma profecia já em Gênesis 49, 10, de que o reino de Israel procederia para sempre a partir da tribo de Judá. Então veja, um benjamita foi colocado como rei Saul, ele foi rejeitado, então quem foi chamado agora? Davi. Davi era de que tribo? De Judá. Jesus é de que tribo? De Judá. Tanto é que ele é chamado na escritura de o filho de Davi. Então veja que o terreno está sendo preparado, a história está se desenvolvendo e Deus está fazendo tudo através da sua providência a fim de se cumprir a sua promessa que ele fez em Gênesis 3,15, o descendente da mulher. Então vem agora o pacto davídico. Ele está lá descrito em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 8 a 16. Também tem outros textos que falam desse mesmo pacto. 2 Samuel 23, 5, Salmo 89, 3, Salmo 132, 12, 2 Crônicas 13, 5.
Então, irmãos, Deus faz uma aliança com Davi e lhe promete que um descendente seu herdaria o trono para sempre. É interessante. Presta atenção. Deus faz um pacto com Davi, chama Davi, faz uma aliança com ele e lhe faz uma promessa. Qual é a promessa? De que o seu descendente herdaria o seu trono para sempre. Essa aliança serve para revelar que o Messias seria um rei da linhagem de Davi e da tribo de Judá. Então, de que família o Messias nasceria? Da família de Davi. De qual tribo? Da tribo de Judá. Então, veja que Deus, ao longo do tempo, ele vai revelando onde o Messias apareceria. Ele viria de Abraão, da descendência de Abraão, do povo de Israel, na região geográfica dali, da terra de Canaã, né, a terra prometida. Ele nasceria ali. De um povo peculiar, diferente dos demais, através da regulamentação dada a Moisés, com todo um culto, né, as alianças, o culto, a cerimônia dada a Moisés. Um povo diferente dos demais pagãos. Ele seria um rei da linhagem de Davi da tribo de Judá. Eu vejo que ele vai revelando, né, o plano. Irmãos, de acordo com Atos, capítulo 2, versículo 25 a 35, essa promessa também se referia a Jesus Cristo. Porque, embora no reinado de Salomão, o filho de Davi, Israel desfrute de um período de prosperidade, é óbvio que Salomão não continua reinando até os dias de hoje. Porque morreu. Logo, em última instância, ele não era o descendente prometido que reinaria para sempre. Cristo, sim. Veja, Deus faz uma promessa a Davi de que um descendente seu reinaria para sempre seu trono. Quem sabe que não tem mais ninguém reinando no trono? Fisicamente, né? Que tem de linhagem natural. Salomão nasceu, Israel prosperou no reinado de Salomão, mas ele morreu, não reinou para sempre. Então, para quem esse está apontando essa promessa de que um rei da linhagem de Davi, um seu descendente, se assentaria no seu trono para reinar para sempre? Atos 2 conta isso, que é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo. Atos 2, 25 a 35. Isso fica ainda mais claro, irmãos, quando o reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino se divide em dois. Salomão morre, gera Roboão. No reinado de Roboão, Israel se divide em dois. Diante de tantos pecados, os reinos que agora existem são levados para o cativeiro. O reino do norte para o cativeiro da Síria, constituído por 10 tribos, e o reino do sul para o cativeiro babilônico, que era constituído por 2 tribos, Judá e Benjamim. No período do cativeiro babilônico, o rei Nabucodonosor tem um sonho que revela eventos futuros. Que sonho é esse? Nesse sonho, ele vê uma grande estátua possuindo uma cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, e as pernas e os pés em parte de ferro e em parte de barro. No sonho, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Está lá em Daniel capítulo 2, essa história. A interpretação predominante desses reinos falado por Daniel no capítulo 2 corresponde à seguinte ordem. Presta atenção. A cabeça de ouro representa o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O peito e os braços de prata, o Império Médio-Persa, que veio logo após. O ventre e os quadris de bronze, o Império Grego, sob o império ou o domínio de Alexandre o Grande. As pernas e os pés de ferro e barro, o Império Romano. E a pedra que derruba a estátua representa Cristo
e o avanço do reino de Deus. Que período foi que Cristo nasceu? Que período foi que Cristo viveu? Que período foi que Cristo consumou a obra que o Pai deu para que ele fizesse, redimisse um povo e estabelecesse o seu reino? O Império Romano. O Império Romano. Então, irmãos, vocês percebem que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento. Ele é o principal personagem. Deus está conduzindo toda a história a fim de cumprir a promessa de Gênesis 3,15. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, em Noé, ele preserva a linhagem. Em Abraão, ele revela em que povo e em qual localidade geográfica ele nasceria, ele viria, o descendente. Viria do povo de Israel, a terra de Canaã, a terra prometida, que foi conquistada logo após por Josué, após a morte de Moisés. Ele estabelece um rei, benjamita, Saul, que logo é rejeitado. Então, estabelece um rei, de acordo com a profecia de Gênesis 49, da tribo de Judá, na qual jamais o cetro se arredaria dele. Davi reina por 40 anos. Ele faz uma aliança com Davi, prometendo que um dos seus descendentes se assentaria no trono para reinar para todo sempre. E é verdade, é um fato. Salomão morreu, Roboão morreu, todos os demais filhos que vieram posteriormente morreram. E que a única condição para que essa promessa seja cumprida, de um reino eterno, de um rei que se sentaria para sempre, só pode ser cumprida em uma única pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. E é exatamente isso que Pedro fala em Atos capítulo 2. Jesus, a quem Deus fez Senhor e Cristo, se assentou no trono de Davi, de onde reina para todo sempre. E então, irmãos, a história se desenvolve e então chega à plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus envia seu Filho. E então, chegamos em Jesus Cristo, com quem Deus faz um pacto, uma aliança, que é descrito na Escritura como sendo a nova aliança. Nós chamamos de aliança da graça. Está lá, né? Na última ceia, Mateus 26. Este é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos. 1 Coríntios 11, quando Paulo fala a respeito da ceia, também ele cita esse texto. Hebreus 8 fala da superioridade da aliança feita por Cristo. Hebreus 9, Hebreus 13, tudo texto que aponta e mostra que em Cristo foi feita uma aliança, uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança feita no seu sangue. Ele é o mediador desta aliança. Ele é o cabeça federal desta aliança. O representante do povo desta aliança. Então a promessa que Deus fez lá em Gênesis 3,15 se cumpre. O descendente da mulher chegou. É como alguém já falou. O antigo promete que ele viria. O novo testifica que ele veio. O Antigo Testamento promete que ele viria. O Novo Testamento testifica, ratifica, comprova de que ele veio. Aqui queremos ir para a nossa conclusão com algumas considerações. Irmãos,
Por meio de sua providência, o Senhor conduziu a história, levantou e derrubou reis e reinos, fez promessas e alianças, mas um propósito central não pode ser perdido de vista. Eu quero citar aqui John Owen. Ele diz assim, de que Cristo é o fim principal de toda a Escritura. Não podemos perder de vista esse propósito. Cristo é o fim principal de toda a Escritura, como nós acabamos de ver aqui, através dos pactos, das alianças que Deus fez ao longo da história. William Ames, também um puritano do século XVII, ele diz o seguinte: o Antigo é o que eu falei agora há pouco, e o Novo Testamento pode ser resumidos a essas duas coisas. O Antigo promete o Cristo que viria, e o Novo testifica que ele veio. Portanto, irmãos, na plenitude dos tempos, Cristo Jesus vem, nascido sob a lei, da linhagem de Abraão e Davi, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Como cumprimento de todas as profecias, para resgatar a sua igreja, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, consumar a obra que o Pai lhes deu para cumprir, pagar o preço por todos os pecados do seu povo, de todos aqueles que nele creem. Jesus é a substância para quem todas as sombras apontavam. Ele é a revelação superior. O sinal de Jonas apontava para a sua ressurreição, não é? Os 3 dias no ventre do peixe apontava para a sua ressurreição, conforme ele mesmo diz em Mateus 12. A serpente lá no deserto, de Números 21, apontava para o seu sacrifício, sua morte na cruz. O maná, que Deus alimentou o povo na peregrinação rumo à terra prometida, apontava para o pão da vida, que é ele mesmo, conforme ele diz em João 6. Melquisedeque apontava para o seu sacerdócio real. Irmãos, ele é o sumo sacerdote superior, o rei superior, o profeta superior. Ele é o descendente da mulher, o segundo Adão. Os acontecimentos dos dias de Noé demonstram como será a sua vinda. Como ele vai dizer em Mateus 24, assim como foi no dia de Noé, ele vai apontar. E como será também a sua segunda vinda. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Conforme Gálatas 3,16. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o descendente de Davi, que se assenta no trono para nunca mais deixar de reinar. Reinará para sempre. A nova aliança em Cristo, irmãos, é superior à antiga. É substancialmente diferente. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, conforme João 1,17. Irmãos, o reino de Deus já está entre nós. Ele não é algo futuro. Lucas 17:21 diz isso. Mateus 3:2 também. Toda autoridade foi dada a Cristo. Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, mas ainda não na sua plenitude, que se dará em sua segunda vinda e na consumação de todas as coisas. Esse é o período da proclamação do Evangelho por toda a terra, no qual chamamos os rebeldes para se renderem-se enquanto há tempo ao Rei que virá. O Senhor Jesus Cristo voltará, irmãos. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, como diz as Escrituras. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Na consumação de todas as coisas, Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo junto com todos os ímpios, para sofrerem eternamente em justa condenação. E os justos viverão eternamente com Deus e Deus será o seu povo. Deus, com Deus e
E os justos viverão eternamente com Deus e serão o seu Deus, né? O povo de Deus. E viverão nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, assim podemos observar que o enredo de toda a Escritura pode ser resumido naquelas 4 palavras que eu falei no começo: criação, queda, redenção e consumação. No final das contas, ou alguém está em Cristo, ou alguém está em Adão, tentando inutilmente se salvar por suas próprias obras, ou está em Cristo, sendo salvo exclusivamente por Ele, pois Ele é o cabeça federal da igreja. Então, assim nós concluímos esse estudo. Assim nós podemos perceber, irmãos, que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tem um único objetivo, o único fim, que é apontar para Cristo, que é revelar Cristo em todo o plano da redenção de Deus. Cristo é o sim e o amém das promessas de Deus. Ele é o fim de todas as coisas, para quem todas as coisas apontam. E assim, irmãos, nós vimos hoje todo o plano ou a história da redenção de Gênesis e Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse. Tudo apontando, tudo sendo conduzido por Deus, cada mínimo detalhe, para cumprir a promessa da redenção, através do descendente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente, e redimir para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E ele fez isso ao longo de todo o Antigo Testamento, e cumpriu, enviando Cristo ao mundo para salvá-lo, para redimir a sua igreja, para salvar o seu povo, através da sua obra consumada na cruz do Calvário. Amém.